Quando eu comecei a estudar o couro cabeludo, eu comecei a entender que a raiz era onde a gente encontrava a solução, e não no fio. Eu comecei a entender equilíbrio, microbioma, inflamação, circulação e como a raiz sustenta o fio. Pela primeira vez, eu comecei a entender sobre as causas e não os efeitos. Foi pela primeira vez que eu descobri se eu queria mudar meu cabelo, eu precisava mudar ele com ciência se eu não quisesse ser destruído. A minha jornada entendendo o que sustenta nossos filhos começou quando eu comecei a tratar o couro cabeludo como pele. Acho que hoje em dia fica mais fácil de conversar sobre isso, porque muitas pessoas já entenderam que o couro cabeludo merece tanto ou mais até atenção do que o próprio fio. Mas nem sempre foi assim. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, entender o que que a ciência fala, o que a tricologia fala, como a gente consegue tratar os nossos fios de dentro para fora, sobre a nossa nutrição e sobre os nossos cuidados, antes mesmo de criar os rituais que existiram a partir desse estudo, eu percebi que a gente ainda fala pouco sobre isso e não é uma coisa que a gente faz com tanta frequência quanto o skincare. Apesar do nosso couro cabeludo ter uma atenção mais especial hoje, ainda não é de fato comum a gente ver um espaço que atende pessoas que fazem métodos capilares ou o salão de cabeleireiro que tem essa atenção com o couro cabeludo em si. Então imagina anos e anos atrás, eu tô falando aqui de talvez 2017, 2018, quando isso começou a ser de fato, a forma que eu decidi levar o meu cabelo porque eu vi resultados acontecendo claramente, como eu contei no vídeo anterior. O primeiro momento que eu estudei o couro cabeludo foi por causa da minha consequência de tanto usar a química, coloração, alisamento, muitos métodos sem espaçamento, sem nenhum tratamento, que o meu cabelo já estava tratado, meu cabelo já estava grande, volumoso, mas eu ainda sentia muita sensibilidade no couro cabeludo. Como eu contei, o cuidado que eu não fiz com o couro cabeludo antes de conhecer esse estudo, de entender sobre estrutura capilar e tricologia, afetou de forma irreversível o meu couro cabeludo, mas a gente ainda consegue amenizar. Então, a minha maior busca era para amenizar a minha inflamação, para amenizar as consequências que eu tinha. Eu nunca pensei que o couro cabeludo seria tanto essencial no nosso dia a dia, com base em ciência. A tricologia é um estudo que conta para a gente o que sustenta o nosso fio, né? Como que a gente consegue trazer mais saúde, não só para o fio, mas também bem-estar. Porque a gente encontra casos onde as mulheres são completamente desprovidas, né, de conhecimento e entendimento sobre o próprio cabelo e sofrem grandes problemas. Problemas que causam muito mal-estar mesmo e afetam todas as áreas da vida, não só a autoestima, porque elas não param de usar o método que elas usam, né. Você consegue ver que elas ainda mantêm isso, não sei como, mas a longo prazo essa pessoa pode ter, de fato, a perda total capilar. Para isso existem próteses capilares voltadas para a alopécia, mas o bem-estar é muito mais especial, porque a gente consegue tratar as causas e as consequências, mas ainda trazer e recuperar a autoestima da mulher, porque independente de você ter métodos acessíveis, é muito melhor você saber que você não depende dele. É por isso que a gente fala constantemente sobre cuidar e terapia capilar. Do couro cabeludo, não só dos fios. O estudo do couro cabeludo, ele entra em
cuidados com o seu estilo de vida, com a sua nutrição, com a sua alimentação e com a forma que você manuseia e método que você mantém. Então, se você é uma mulher que gosta de mudar a frequência, talvez a necessidade que você tenha no seu couro cabeludo seja de ter tratamentos que vão fazer detox, purificação, que vão conseguir penetrar mais em fundo nos fios, que vai usar infrared e conseguir tratar com terapia. Talvez você vai precisar de plasma, aplicação de plasma, de acordo com a sua necessidade local. Às vezes, se você vai usar suplementação. Então, essa parte da tricologia, ela é muito mais consciente. A ciência, ela mostra pra gente como o nosso físico se comporta de dentro para fora e como que a gente pode atender essas necessidades que podem ser temporárias ou não. E no estudo que eu fiz, eu percebi que isso não é tão comum. Apesar de ser uma necessidade, várias mulheres chegam ao ponto onde elas não têm mais uma solução e elas só podem camuflar aquela necessidade dela, né? Então, isso se torna uma vulnerabilidade. Eu não gosto dessa parte. Eu tentei evitar ao máximo que isso acontecesse comigo e eu consegui até certo ponto. Então, a gente precisa falar muito mais sobre isso, mas de fato entender que isso faz parte do seu acompanhamento. Aqui a gente faz esse acompanhamento, mas que isso deveria ser a primeira coisa que você pensa quando escolhe um método. Então, aqui a gente vai tratar o seu cabelo, do seu couro cabeludo, como forma de prevenção, para que você tenha um método acompanhado tranquilamente, que você consiga variar os métodos de acordo com o seu estilo de vida, com a sua necessidade. Mas sempre partindo do princípio que o seu couro cabeludo faz tão parte do seu método quanto os seus próprios cabelos, para que você no final tenha resultado como antífe. Para que você consiga usar o seu cabelo independente da situação que você esteja vivendo e da transformação que você queira fazer. E aí, se você for fazer uma mudança esporádica ou uma mudança pontual na sua rotina para você usar algum método, a gente tem esse cuidado e atenção com o seu couro cabeludo, tanto quanto o seu fio, tanto trabalhando qual os as suas necessidades para que esse fio se mantenha, para que você tenha uma performance melhor com o seu cabelo. Esses estudos, eles passam além de mim, eu sou apenas uma terapeuta capilar, posso dizer que eu consigo tratar algumas causas, mas a maior parte desse acompanhamento, você que tem que se conhecer. Talvez a gente vai recomendar você procurar um dermatologista, um tricologista, fazer uma análise do seu couro cabeludo com a câmera que aumenta até 200 vezes, às vezes até 500 vezes, para você ver muito dentro do seu couro cabeludo o que está acontecendo. Às vezes precisa fazer exames de sangue. Esses tratamentos, eles são realmente de dentro para fora. É por isso que eu consigo falar para você que a gente trabalha com métodos capilares, peças papilares, com consultorias envolvendo tudo para você e criando o seu próprio ritual. Esse é o real Ritual in Roots. Quando a técnica encontrou o autocuidado, foi quando eu entendi que não existe cabelo forte se a raiz está fraca. Estudar o couro cabeludo me trouxe liberdade e muito mais responsabilidade. Eu passei a entender o que cada cabelo e cada mudança esperava de mim com muito mais clareza. Nasceram ali o que hoje chamo de ritual, o processo que une presença, técnica e consistência. No próximo episódio, eu quero te contar como mudar esses rituais transformaram como eu vejo os cabelos hoje.